chegando para falarmos da estreia da seleção brasileira. O Brasil foi a primeira das grandes seleções a entrar em campo nesta Copa do Mundo e estreou empatando com a seleção de Marrocos pelo placar de 1-1. A gente já sabia e falava aqui no canal que não seria um jogo fácil e, de fato, o Brasil enfrentou muitas dificuldades nesta estreia de Mundial. A gente vai falar sobre esse jogo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like por aqui e compartilhar esse vídeo para ele chegar até mais pessoas interessadas no assunto. Sem enrolação, vamos falar da atuação da seleção brasileira, que é o nosso foco aqui, muito mais do que a seleção marroquina, por óbvio. Então, essa análise vai se dirigir bem mais aos aspectos do jogo do Brasil, que nos 30 primeiros minutos enfrentou enormes dificuldades, não conseguindo reter a bola, ficando atrás o tempo inteiro se defendendo. A seleção adversária de Marrocos conseguiu ter a posse de bola, trocar passes, ter volume de jogo e deixar o Brasil acuado dentro do seu próprio campo. O Marrocos abre o placar no momento que já era melhor na partida, foi superior durante grande parte da primeira etapa e o Brasil só consegue respirar depois que Vini Júnior tira um coelho da cartola e acaba marcando um golaço que recoloca o Brasil na partida aí já depois dos 30 minutos da etapa inicial. Um primeiro tempo em que o Brasil coletivamente não se encontrou e teve individualidades bastante abaixo. Casemiro, que é retirado, né, logo no intervalo, não volta para a segunda etapa, foi um destaque negativo nessa partida. Rafinha estava bem abaixo, Lucas Paquetá também não fez um grande jogo. Foram algumas das individualidades que chamaram a atenção negativamente nessa estreia. Igor Thiago, que foi uma aposta aí do Ancelotti para a centroavância, esteve também apagado, também pelo jogo do Brasil, que não conseguiu se desenvolver coletivamente durante toda a etapa inicial. No segundo tempo, a equipe melhora um pouco com algumas mexidas e ajustes do Ancelotti. O Fabinho entra muito bem no lugar do Casemiro no meio campo, né? Ele tira o Ibáñez, lateral, que começou o jogo bastante inseguro também, não fez uma grande partida nessa estreia, e o Danilo entrou ali dando alguma segurança na posição, mas de fato o Brasil conseguiu equilibrar as ações do jogo na segunda etapa. Teve seus momentos, conseguiu algumas chegadas, obrigando o goleiro Bono, que é um grande goleiro da seleção marroquina, a fazer algumas defesas, mas nada demais. Na verdade, nem Marrocos exigiu muito do goleiro Alisson, que fez alguma defesa ali mais para o final do jogo, mas também não dá para dizer que o Alisson trabalhou no jogo. As equipes tiveram poucas oportunidades claras de gol. Acho que se defenderam bem, conseguiram ali se anular em certo momento, mas eu acho que ainda faltou muito coletivamente para o jogo, principalmente do Brasil, pela expectativa que se cria em relação a uma seleção brasileira, que a gente tem que ressaltar. É claro que teve um ciclo de preparação para a Copa do Mundo bastante conturbado. Carlo Ancelotti tem 1 ano de trabalho, então não é que ele esteve em todo o ciclo participando desse processo. Então é natural que o Brasil enfrente dificuldades nesta Copa do Mundo, e a gente já falava sobre isso aqui no canal. Quem acompanha sabe que as minhas expectativas em relação à seleção brasileira não eram muito altas, justamente por entender que este processo de trabalho ainda é recente e coletivamente o Brasil precisa desenvolver melhor o seu jogo para conseguir competir numa Copa do Mundo diante das grandes seleções. Por mais que Marrocos não seja hoje
uma França, uma Espanha, uma seleção super de ponto e favorita. Marrocos foi semifinalista da última Copa do Mundo, foi campeão nas categorias de base, é uma seleção que tem chegado com muita força nas competições internacionais e era um adversário duríssimo, sim, logo para a estreia. O Brasil teve o azar no sorteio de cair contra o rival mais difícil do grupo logo na primeira partida. E foi bom até o resultado, embora a atuação não tenha sido muito de destaque. Esse empate deixa o grupo ainda equilibrado. O Brasil não vê Marrocos assumir a liderança e vai poder disputar nos próximos jogos o primeiro lugar do grupo. Nesse momento que eu gravo, está acontecendo outro jogo do grupo entre Haiti e Escócia. Até onde eu assisti, a Escócia tá ganhando esse jogo e é favorita. Então a Escócia é uma seleção do grupo que já vai partir com 3 pontos, provavelmente, se nada mudar. E isso vai colocar pressão sobre o Brasil, sobre Marrocos também para os próximos jogos. Vai ser fundamental ganhar da Escócia e conseguir fazer um placar elástico diante do Haiti, porque o saldo de gols pode ser o que vai definir as posições finais neste grupo C da Copa do Mundo. Vamos ver como que o Brasil se sai nos próximos desafios. Carlo Ancelotti, após o jogo, estava bastante irritado com a atuação da seleção brasileira, mostrando que um descontentamento com o que foi apresentado. Acho que ele esperava um desempenho melhor dos seus comandados nessa partida de estreia e acabou ficando decepcionado, estava um pouco monossilábico nas respostas da coletiva, né, e logo na saída do campo também, e claramente se mostrando insatisfeito com a atuação do Brasil nesta partida de estreia. Poderemos ter algumas mudanças aí já para a próxima partida, que vai ser na sexta-feira contra o Haiti. E aí nós vamos acompanhar tudo e ver quais serão essas mudanças implementadas por Carlo Ancelotti e como que o Brasil vai se comportar, tendo já uma pressão para construir um resultado e um resultado elástico diante da seleção do Haiti. Lembro que saldo de gols vai poder fazer diferença nesse grupo para uma liderança, porque a gente acredita que Marrocos também vencerá os seus confrontos. E não dá para achar que a Escócia é um adversário fácil também. É uma equipe, uma seleção média europeia, mas que tem um jogo muito físico, que tem jogadores atuando nas principais ligas europeias, então não é um jogo fácil também. O Brasil vai precisar se superar e se desenvolver coletivamente durante essa fase de grupos. E eu acredito que nós teremos alguns ajustes sendo promovidos já para a próxima partida. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você não perde nada por aqui. Eu volto a qualquer momento para falar de Copa do Mundo. Estou acompanhando essa competição muito de perto e trarei algumas novidades para vocês em breve, outras análises e destaques da principal competição de seleções do planeta. Então, até a próxima, pessoal!